E hoje é dia do nosso quadro Seu Direito com a doutora Marcela Menezes. Nosso assunto de hoje, teto do INSS. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda, como vai? Boa noite, Roberta. O prazer é todo meu de estar aqui falando sobre esse assunto mega importante. Então vamos começar explicando o que é o teto máximo do INSS. O teto máximo do INSS é o limite que os benefícios eles podem alcançar. Isso acontece tanto no regime geral, que é o INSS, né, especificamente, quanto no regime próprio, quando a gente está falando dos servidores públicos. Então, tem um limite que os benefícios eles podem chegar e que o INSS tem que pagar para esse segurado. Agora, qual é o valor desse teto máximo para o ano de 2022? O valor do teto máximo para esse ano é de R$ 7.047,22, tá? Então, esse é o valor máximo que alguém pode receber com relação ao benefício previdenciário. Esse valor, ele é atualizado ano a ano porque ele leva em referência o salário mínimo vigente. Então, como o salário mínimo ele vive sendo atualizado, então existe também essa atualização no recebimento dos benefícios. Agora, o que a gente sabe, né, doutora, depende de quanto a pessoa contribui para ela chegar nesse valor no final, né? Exatamente. Antes da reforma, nós tínhamos uma outra realidade, né? Essa realidade que era antes da reforma levava em consideração todo o seu período contributivo, né? Agora, como nós já estamos falando aí por muito tempo, né, sobre todas as alterações que teve na reforma, nós verificamos que hoje é um pouquinho mais difícil você conseguir receber esse teto. Isso por quê? Porque aumentou o tempo de contribuição e a fórmula de cálculo também foi alterada. Então, a possibilidade de você ganhar hoje o teto é um pouquinho mais difícil, porque aí a gente vai ter uma contagem diferente, né, que é de 60% de todas as contribuições que você fez, e aí com base nisso vai ser acrescentado o valor que você vai receber no final. Então, veja, se você contribuir lá pelo teto, se toda a sua vida você contribuiu pelo teto, o que vai acontecer? Vai ser levado em consideração 60% desse valor. Então, existe uma dificuldade de receber o teto, né? Então, essa foi uma alteração também meio drástica, né, que a reforma trouxe pra gente. Mas e aí, tem a possibilidade de receber o teto? Como receber o teto? Existe alguma condição? Existe, desde que você consiga preencher os requisitos. Então, a gente já falou aí nos programas anteriores que se você consegue comprovar os 40 anos de contribuição, se você for homem, e se você for mulher, os 35 anos de contribuição, você aí tem possibilidade de receber o teto. Só que isso é um pouquinho mais difícil, né? É um pouquinho mais complicado, mas existe a possibilidade, a lei garante isso, mas ela coloca algumas dificuldades, alguns entraves aí para você conseguir receber. Até porque a ideia é que se diminua sempre esse pagamento, esse valor, exatamente. Né? Doutora, para a gente entender então, uma pessoa para ela receber o teto, ela teria que ter contribuído mulheres os 35 anos no teto. Exatamente. Sempre as contribuições no teto, 35 anos ou se for homem, 40 anos de contribuição. E aí, se não for o caso, de repente na metade da vida que ela começou a contribuir o teto, só vai ser feito esse cálculo com os 60%? Isso, 60%, e aí vai ser acrescido de mais 2% por ano, né? Que aí pode chegar lá até os 100%, isso lá para 2030, 2031. Aí a gente falando então de previdência, hoje, tendo em vista tudo isso que a gente trouxe de informação para os nossos telespectadores em relação ao teto do INSS, existe uma possibilidade, as pessoas estão migrando para a previdência privada também, né? Existe qual seria a fórmula de compensar? A previdência privada ainda é a melhor saída? A previdência privada também foi um dos temas da reforma, justamente para poder fortalecer a questão da previdência privada. Então, o que as pessoas ultimamente têm feito é o seguinte: contribuído ao INSS regularmente e também feito a escolha pelas previdências privadas, porque lá os sistemas eles são diferenciados. E aí eu também não vou poder falar para você assim de qual forma, porque cada previdência acaba adotando um regime e uma especificidade diferente. Mas lá não tem esses redutores como tem no INSS. Então, a possibilidade de você fazer a compensação daquilo que você recebe no INSS com aquilo que você receberá com a previdência privada é mais interessante. Então, é isso que a gente está vendo aí na prática e por isso até que é importante fazer um planejamento previdenciário, que foi o que nós temos falado aí, justamente para que você saiba a forma como você vai receber esse benefício e quanto que você vai receber. Isso é muito importante, porque aí você consegue fazer esse planejamento e ter mais ou menos noção de como você vai ter que reforçar, seja a contribuição para o INSS ou seja até mesmo adquirindo um plano aí com valores superiores numa previdência privada. Então,
Eu acho que a ordem agora é se planejar, né, doutora? Pois é, se planejar. Okay. Muito obrigada pelas suas Eu que agradeço a informações. Uma boa noite para você. Até a próxima.